Ora, algumas críticas que a gente pode fazer a esse respeito são: primeiro, é que quando a gente tenta atribuir ao ente concreto que está na nossa frente somente as qualidades matematizáveis, ou seja, quantidades, na verdade elas são quantidades de algo. Você não consegue falar só de quantidade sem se referir a uma espécie de qualidade também. Então você precisa ali de conceitos diferentes, como a força não é massa, massa não é espaço, espaço não é tempo, espaço e tempo podem se combinar como aceleração, e as três coisas podem aparecer juntas numa equação: força igual a massa vezes aceleração. E o que e aquelas qualidades sensíveis do objeto são todas retiradas dele e passam a fazer parte do mundo puramente subjetivo nosso. Bom, é claro que uma vez que você matematiza, a matemática segue um fluxo absolutamente inexorável. O problema é que quando você crê que ainda está falando do gato na sua frente, isso deixou de ser verdade. Você não está mais falando do gato, mas de algumas qualidades dele. Só aquelas que podem ser transformadas em números. Mas não números puros, porque você ainda precisa de qualidades diferentes, de conceitos diferentes, ainda aí. E por outro lado, não é verdadeiro dizer que essas qualidades, que eles chamavam primárias e objetivas, não dependessem já de uma interação com o observador, porque afinal de contas medir é feito por alguém. Alguém tem que botar numa balança, alguém tem que esticar uma trena e alguém tem que contar as unidades, o número de entes. Ora, muito bem, mas se você reduzir um gato, uma planta e uma porcelana aos seus aspectos de 3 quilogramas, não vai ser sob esse aspecto, sob esse aspecto que eles vão diferir. Você já disse, você reduziu as três coisas flagrantemente diferentes na sua frente, a sua qualidade matemática de 3 quilogramas. Bom, aí eles não diferem mesmo. Então, num nível muito comentado hoje em dia, se diz que o homem e o macaco são 99% geneticamente iguais. Então, daí que o macaco, cadê os direitos humanos do macaco? Essa é uma consequência natural. Se ele é quase um ser humano, bom, mas eu posso dizer, o macaco é 100% humano, a pedra é 100% humana, se você descer um nível ainda mais na descida quantitativa que nós podemos fazer. Por exemplo, se você olhar só para o aspecto corpuscular, tudo isso é descrito como prótons, nêutrons e elétrons, os átomos. Bom, então eu digo, você é 100% igual a uma pedra. É claro que uma ciência feita sobre essas bases está perdendo, está amputando os objetos e não está mais descrevendo os entes normais, os entes do mundo corpóreo. Esse que a gente está vendo, a caneta, o gato e etc. Eu estou falando de alguns atributos deles. E pior, só aqueles que são matematizáveis. E é aí que entra a explicação do Wolfgang Smith. Ele vai dizer, olha, antes do século XX, você podia até se enganar e estar pensando que a física estava falando do mundo concreto, do gato. Você podia varrer a sujeira para baixo do tapete e dizer, olha, a sua descrição da gravitação, etc., estava falando ainda do gato. Mas, para um bom observador, é óbvio que o mundo do qual a física está falando é um mundo que subjaz, e já vamos estudar de que tipo, de que forma isso acontece, subjaz ao mundo corpóreo, esse do qual a gente fala, o gato, a planta e a porcelana. Não é que o mundo que a física descreve, essa é outra conclusão também do Smith, não é que esse mundo não exista. Existe, mas tem uma forma de existência mais precária. Quem lê um pouquinho de Aristóteles, São Tomás de Aquino, já está reconhecendo aí os conceitos de ato e potência. A potência é um mundo, digamos, onde as coisas podem vir a ocorrer, mas que precisam ser atualizadas de cima, ser informadas. De uma certa forma, você pode pensar nos conceitos de forma
e matéria. Então a matéria seria um mundo absolutamente indistinto, indiferenciado, uma pasta homogênea, que é tudo igual para tudo que é lado. Esse é o conceito de matéria-prima, mais ou menos explicado, que em si não tem explicação de nada e nem é nada. A primeira forma que você encaixa ali são as formas matemáticas. Então você está tirando desse mundo de pura potência, você está tirando as primeiras qualidades, que são apenas quantidades ainda. A primeira qualidade que você atribui às coisas é a qualidade da quantidade. E é um ou outro nível acima deste, mas ainda abaixo do corpóreo. É deste mundo que a física sempre tratou. E que a física quântica vem mostrar que, flagrantemente, que não existe outra possibilidade de interpretação dela. Ora, mas voltando um pouquinho atrás, se você acredita que você pode reduzir todos os entes a quantidades, aos seus aspectos matematizáveis, bom, o reino da quantidade é o reino por excelência em que o todo é a soma das partes. 5 é 2 mais 3. Agora, não sei, um gato certamente não é a soma dos seus átomos. Um casal não é a soma de um homem com uma mulher. É mais do que isso. E é mais do que isso que não pode ser descoberto pela interação vindo debaixo da potência pura. Você precisa informar isto de cima. É uma forma que não pode vir, como um jargão físico ou até de outras ciências modernamente tem querido chamar, de propriedades emergentes. É o que o René Guénon chama querer tirar o mais a partir do menos por baixo. Não tem jeito de você fazer isso.